noite. Estamos aqui para mais um evento da série Teses em Debate. O convidado de hoje é o professor Pedro Parga, atualmente professor da UFRJ, Universidade Federal Rural. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ele, passar a palavra para ele, que vai apresentar o tema de hoje, que é sobre as visões da propriedade no Segundo Reinado. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar para as pessoas aqui o que é esse nosso projeto aqui. Sempre tem pessoas novas que estão vindo pela primeira vez, tem algumas pessoas que já são habituais, já estão vindo sempre, mas também o nosso objetivo são as pessoas que não estão também nesse momento online, porque nesse momento algumas pessoas vão poder interagir para a gente aqui, fazendo perguntas, podem tomar a palavra na parte do debate, podem fazer as perguntas pelo chat, a gente vai ter uma interação online. Mas o nosso objetivo também são as outras pessoas que ainda vão nos assistir no futuro. Quer dizer, a gente está aproveitando essa possibilidade da sociedade digital. Hoje a gente pode falar para todos os momentos posteriores, e é isso que ocorre. Então, o nosso olhar é mais abrangente, é nesse sentido de conseguir um público amplo, porque essa palestra vai ficar gravada, vocês vão poder assisti-la em outros momentos. Essa série, Teses em Debate, o principal objetivo dela, que a motivou a criação dela, é o pensamento de que, muitas vezes, pessoas defendem teses espetaculares, ou dissertações de mestrado, ou teses de doutorado. E pouca gente conhece essas teses. Só quem vai conhecê-las, muitas vezes, são outras pessoas que esporadicamente, de tempos em tempos, vão estudar um tema similar. Aí você vai lá, localiza no banco de teses, aí você conhece essa tese que já existe lá. Ou a própria banca que participa. Ou, de vez em quando, vão os amigos assistirem, né, a defesa. Mas é um universo muito restrito para todo um trabalho de pesquisa espetacular que é feito por todas as pessoas que circulam pelos meios acadêmicos. Então, nós tivemos essa ideia de romper esses muros aqui que às vezes são erguidos entre a universidade e o seu entorno e disponibilizar um debate sobre tudo o que se faz no meio acadêmico. O nosso objetivo é unir pessoas de várias universidades do país, né, divulgando esses trabalhos que são feitos em qualquer universidade, porque a gente tem convidado aqui pessoas aqui de diversas universidades. Casualmente, hoje, é o Pedro Parga, que também é da Universidade Rural, que é a minha universidade, mas a gente tem chamado pessoas do país inteiro. Ou seja, o nosso objetivo é fazer uma rede mesmo nacional com as diversas universidades, onde as pessoas possam apresentar as suas teses e colocá-las em discussão. Mas, mais ainda, é também atingir a sociedade não necessariamente acadêmica, que também pode ser uma grande beneficiária do que é produzido na universidade. E deve ser, né? A função da universidade é também isso, é para produzir para a sociedade. Mas acaba que a sociedade não conhece o que se produz dentro da universidade. Então, a gente está aqui com esse projeto, e que também é particularmente importante nesses tempos atuais. De vez em quando, a gente tem governos que parece que se colocam até bizarramente contra a universidade, né? Então, nesse momento, em particular, também a gente tem essa função aqui de mostrar o que a universidade faz e que é extremamente interessante para a sociedade como um todo. Bom, dito isso, e vocês podem acessar os outros eventos da série Teses em Debate que já estão gravados e assistir os próximos, porque sempre ocorre de 15 em 15 dias às quintas-feiras. E eu queria lembrar também uma outra coisa. A gente, além de ser uma promoção do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nós temos também aqui o apoio de outro site da universidade, que é o Humanidades na Pista, do qual, aliás, inclusive, eu e o professor Pedro Parga também fazemos parte e que também está unido nessa divulgação. E, além disso, é também uma promoção da plataforma extensionista da Universidade Federal Rural,
através do SED. Inclusive, algumas pessoas que estão aqui presentes, embora não todas, provavelmente se inscreveram por lá, pelo SED, mas outras tantas se inscreveram pelo laboratório LAPET. Então, vocês ficam convidados a assistir o restante da série, que vai se prolongar pelos próximos anos, na verdade, né? Até o final desse ano, a gente já tem marcado teses em debate. Até dezembro desse ano, de 15 em 15 dias, sempre vai ter uma, e já estão convidado pessoas já com um ano de antecedência, até o final do ano. E a gente vai seguir depois, 2022, 2023, assim por diante. O nosso convidado de hoje é o Pedro Parga, atualmente professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde já está atuando há 4 anos, mas, ao mesmo tempo, também já foi professor também da Rural, só que do CPDA, que é um outro circuito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também já foi professor da Unirio. Fez essa tese de doutorado, do qual algumas questões vão ser discutidas hoje, pela Universidade Federal Fluminense. E eu vou passar a palavra para ele. Ele pode, inclusive, acrescentar algumas coisas que eu tenho esquecido, mas eu quero lembrar também que a palestra de hoje já resultou num livro que foi publicado pela EDUF. Depois o Pedro pode nos dar também as indicações de como as pessoas acessaram o livro, também já está na Amazon e pode ser acessado também pelo circuito de bibliotecas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então tem diversas maneiras de vocês acessarem esse trabalho depois de ouvi-lo, na sua forma escrita. Mas nesse momento eu vou passar a palavra para o Pedro, lembrando que a gente faz da seguinte maneira: tem uns 40 minutos a 1 hora onde o palestrante apresenta o seu tema, as suas questões, e depois a gente entra num grande debate, onde todos vocês podem participar. Podem participar falando, tomando a palavra, ou podem participar escrevendo no site. Aí a nossa equipe vai identificar as questões e vai colocar depois no debate. Podem ser questões, perguntas, mas podem também ser observações, comentários. É um debate mesmo, né? Podem ser até alguma coisa que você acrescenta ao tema que está em discussão. Nesse momento, Pedro, eu passo a palavra a você. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Assunção, pelo convite. Obrigado a Clara, o Assunção e Israel por estarem organizando esse evento, né? Que a gente sabe que não é fácil organizar um evento desse porte, que demanda bastante trabalho, bastante investimento de tempo. Então, muito obrigado por eu poder estar aqui hoje atuando com vocês. Bom, obrigado a todos que estão aqui também assistindo, e eu começo. A minha proposta é tratar, como eu vi que a maior parte do público era da graduação, eu pensei em começar falando como surgiu a ideia da minha tese, né? E depois os desdobramentos que tiveram após a redação dela, né? Eu vou então falar como surgiu a ideia, falar um pouco a ideia geral dela, né? Dessa tese que foi defendida na UF em 2014 e passou por um edital da EDUF e foi publicado na forma de livro. Esse livro daqui que o professor Assunção falou, As Frações da Classe Senhorial e a Lei Hipotecária de 1864. Bom, eu começo a trabalhar um pouco com a ideia do que vai ser essa tese, embora de uma forma ainda bem embrionária, com toda a iniciação científica lá na UF. E eu gosto de falar isso para vocês que estão na graduação entenderem a importância do que é uma iniciação científica, né? O aprendizado numa universidade não acontece só em sala de aula, mas ele acontece também em outros espaços. A iniciação científica, os laboratórios, as palestras, todos esses espaços são espaços de construção de conhecimento onde o aluno, enquanto um sujeito do seu processo de ensino-aprendizagem, deve procurar para tentar desenvolver o seu conhecimento. Nessa ocasião, eu era bolsista da professora Marcela Mota, que é especialista em conflitos de terra, no Brasil Rural, e na história da ideia de propriedade, e eu, lendo para a pesquisa dela um livro de um advogado do século XIX, que era Augusto Teixeira de Freitas, eu esbarro num debate que ele fez sobre propriedade, que era opaco para mim. Eu entendia que ali havia um debate sobre a ideia de propriedade, eu entendia que ele estava brigando, disputando com outros intelectuais da época dele sobre o que seria aquela ideia de propriedade, mas eu não entendia muito bem aquele debate. Porque ele estava falando da Lei Hipotecária de 1864, ele estava falando do Registro Geral de Imóveis,
e determinados elementos de direito que hoje nem são mais da forma que eram. Né? A Lei Hipotecária de 1864, ela cria o Registro Geral de Imóveis, que é um documento que até hoje, em novos moldes, existe. Como é que funciona o Registro Geral de Imóveis hoje? Se eu vendo a propriedade para alguém, se eu vendo uma terra para Assunção, ele tem um direito pessoal, que é a obrigação que eu tenho de transferir aquela terra para ele. Se eu não entregar os documentos após o contrato estar assinado, ele pode me processar, porque eu tenho essa obrigação. Mas ele não pode evitar que outras pessoas comprem a mesma terra, e registrem antes dele se torne proprietário. A pessoa só é proprietária, hoje em dia, pelo menos do ponto de vista de uma propriedade privada, quando ela registra o seu contrato de compra e venda ou a sua outra forma de obtenção de propriedade nesse registro. E aí ela se torna uma proprietária plena, e isso é um conceito do direito que seria, olha, ninguém pode se opor ao meu direito de propriedade, porque o meu direito de propriedade é público. Né? Como é que funciona então? Você transfere a propriedade para outra pessoa, essa outra pessoa só se torna proprietária quando ela registra esse ato de compra e venda no RGI, no Registro Geral de Imóveis. Que aí sim ela tem um direito que não é mais só pessoal, que não liga só ela à pessoa que transferiu a propriedade, mas liga ela a todo e qualquer sujeito que possa acessar aquele registro. E que deveria ser todos, porque se presume, de uma forma até um pouco arbitrária, de que todos teriam as ferramentas necessárias para consultar aquele registro. Bom, esse documento é criado pela Lei Hipotecária de 1864. Ele é fruto de muitos debates, e ele, quando é criado, ele não é criado tal qual a gente entende hoje. Né? Mas qual a importância dele, como ele funciona hoje? Se eu vendo a mesma propriedade para a Clara e para o Assunção, e o Assunção registra primeiro, ele é o proprietário. Não importa se eu vendi primeiro para a Clara e depois para ele. A Clara, ela tem o direito de me processar por estelionato, por eu ter vendido a mesma propriedade para duas pessoas. Ela tem o direito de recorrer atrás para recuperar o dinheiro que ela me deu. Mas ela não tem o direito de se considerar proprietária, porque ele é o proprietário. Pelo menos essa, em tese, é a ideia do RGI, que é criada já lá no século XIX. Em outros moldes, a gente vai falar já sobre isso mais para frente. Bom, quando eu vejo uma discussão que o Augusto Teixeira de Freitas trazia sobre isso, discutindo se ele deveria provar propriedade ou não deveria provar propriedade, que é o grande debate que eu vou viajar na minha tese, porque a minha tese ela trata da promulgação, isso é, da criação da lei, da interpretação, de uma certa interpretação da lei para alguns intelectuais e da aplicação da lei. Né? É importante destacar que são essas três fases, porque algo que eu aprendi estudando teoria do direito para poder escrever a tese é que isso são elementos distintos. Por exemplo, a lei do fim do tráfico de 1891, para pegar algo que é mais familiar de vocês, ela foi uma lei promulgada pelo parlamento. No entanto, entre 1831 e 1850, se entrou 72% dos escravos que entraram entre o século XVI e 1850 no Brasil. Então, eu não posso declarar uma letra morta, porque entre 1831 e 1834 ela conseguiu reduzir o tráfico negreiro. Mas logo depois alguns sujeitos conseguem contornar a lei para que na aplicação em uma outra conjuntura se permitisse a entrada dos africanos que seriam utilizados ilegalmente como mão de obra para alimentar a cafeicultura do sudeste, do sul fluminense, isso é do sul do estado do Rio de Janeiro. Bom, então eu estou dizendo isso só para falar para vocês o seguinte: uma coisa é existir uma lei que diz algo. A outra questão é essa lei ser aplicada e como ela vai ser aplicada, por quais sujeitos elas são aplicadas, quais instituições estão envolvidas nessa aplicação, como essa aplicação é feita, em que determinada medida ela é feita, de uma forma ou de outra. Né? Algumas pessoas falam assim, olha, a lei não cumpriu o objetivo do legislador, para algumas leis. Eu não gosto nem de falar isso, porque isso presume que existiu um legislador universal, uma pessoa única que criou a lei e que essa lei tinha, então, uma intenção única por trás dela. Não. A lei é fruto de um conflito social que se dá dentro do parlamento e fora do parlamento. De uma relação de poder entre sujeitos que estão interessados ou desinteressados na promulgação daquela lei,
ou interessados que ela seja de uma forma ou de outra, e dos seus representantes, ou de sujeitos os quais eles pressionam para que aqueles sujeitos agem de uma forma ou de outra na elaboração da lei. Então, uma lei é cheia de contradições. E essas contradições vão ser acionadas depois por sujeitos que vão aplicar a lei de uma forma ou de outra, priorizando um dispositivo ou outro dispositivo, negligenciando uma interpretação, priorizando outra, porque aí também vem outra questão. A interpretação da lei não é neutra, né? Nós somos animais políticos, nós somos sujeitos sociais, nós somos produtos e produtores de cultura. Nós somos sujeitos que agimos de uma forma em determinados conflitos sociais, interagindo com determinadas pessoas, e de outras agindo com outros sujeitos. Nós não temos uma essência pré-definida. Nós nos transformamos socialmente na interação em diferentes relações sociais e temporalmente. Então, um sujeito que interpreta uma lei em um momento pode interpretar diferente em outra. Um sujeito pode ter uma concepção política que influencia na redação da lei, outro sujeito pode pensar isso diferente. Eles podem ser em classes sociais distintas. E por isso eles leem aquela lei de forma diferente e vão aplicar aquela lei diferente. Por isso que eu digo que a lei era sobre que a minha tese era sobre a promulgação, sobre a produção da lei, sobre a aplicação e sobre a interpretação. Porque eu não queria tratar da lei em si. Né? Tem uma interpretação de direito que a gente chama de positivista, ainda que seja possível criticar o nome, mas que é a ideia de que a lei é a única fonte do direito e essa lei tem que ser interpretada pela mesma lógica que a gente concebe um raciocínio matemático puro. Eu não estou falando de um problema matemático, mas porque o problema matemático já envolve uma teoria por trás, mas algo do tipo 1 mais 1 é 2. Né? Quando vocês estudarem introdução, vocês viram que tinham determinados autores que defendiam, por exemplo, que a história deveria ser interpretada igual para diferentes povos, para diferentes sujeitos, que só quando diferentes sujeitos interpretavam a lei de uma maneira, de uma forma neutra, então aquele raciocínio histórico seriam válidos. Aqueles que são chamados de positivistas no direito têm um raciocínio parecido. Eles dizem o seguinte: um raciocínio sobre o direito só é válido quando diferentes sujeitos interpretam a lei da mesma forma. Bom, a gente sabe, isso tanto na história quanto no direito é impossível. E é então essa viagem que eu tentei fazer um pouco. Né? Quando eu percebi que o Teixeira de Freitas estava debatendo sobre a lei, citando outros sujeitos, como José de Alencar e outros sujeitos da época dele, eu parei para pensar, cara, esse debate é opaco para mim e eu posso explorar esse sujeito. E eu comecei a pensar, então, em fazer um estudo sobre a ideia de propriedade do Augusto Teixeira de Freitas. Eu fiz isso na monografia. Mas quando eu cheguei no meu mestrado e depois no doutorado, primeiro o meu orientador do mestrado lá na Unirio, e depois a minha orientadora Marcia Mota lá no doutorado, eles disseram assim, não, tenta não priorizar um sujeito, um indivíduo, tenta não ir pela lógica de propriedade só do Augusto Teixeira de Freitas. Vamos tentar ver os debates no qual ele está inserido. Pensa na lei que ele está debatendo. E essa tese foi se reformulando. Isso é importante dizer porque é sempre legal como a gente propõe algo numa pesquisa e na conversa com o orientador, na conversa com o grupo de pesquisa, no debate, em apresentações, essa tese vai mudando e o nosso projeto vai reformulando. Certo? E aí, então, eu passei para essa ideia de tratar sobre a lei hipotecária nesses 3 momentos. Bom, o que já era dito sobre essa lei? Se a gente pega o Roberto Smith ou o José de Souza Martins, o José de Souza Martins é sociólogo e o Roberto Smith é economista, mas eles trabalham numa perspectiva histórica, eles diziam que a lei hipotecária de 1874 criou a propriedade privada. Mas eles diziam a mesma coisa, eles tinham as mesmas ideias sobre a lei de terra de 1850, e a historiografia sobre a lei de terra já desmistificava isso. Eu vou falar um pouco sobre essa historiografia, um pouco sobre a lei de terras, porque isso vai nos ajudar também a entender a questão da lei hipotecária. Bom, qual era a visão do Roberto Smith e do José de Souza Martins? O José de Souza Martins ele tem um livro chamado O Cativeiro da Terra. E ele diz o seguinte, que no período colonial, a posse era livre. Você podia se apossar da terra e se tornar livre, e pegá-la livremente e se tornar proprietário. Mas a lei de terras, ela vem proibir isso em 1850, quando é promulgada a segunda lei do fim do tráfico, aquela que de fato conseguiu coibir o tráfico negreiro. E ele dizia o seguinte, que essa lei de 1850 seria parte de um processo de abolição gradual,
que teria começado com ela, e a lei de terras casava com isso. Porque a ideia da lei da terra era, num momento que a terra estava, que a mão de obra estava deixando de ser cativa, que o trabalhador estava começando a ser livre, tornar a terra cativa. Como assim? Ora, a mão de obra antes era escrava, ela não podia, supostamente, nessa perspectiva, ela não podia ter direito à terra. Hoje em dia a gente já sabe que pode, e a questão já é toda outra. Mas para ele, ela não poderia. Logo, como ele não poderia ter direito à terra, ele não tomaria posse da terra e por isso não se tornaria proprietário. Mas a partir do momento que essa mão de obra se tornasse livre, ela poderia se apossar da terra e falar para o fazendeiro: olha, eu não vou trabalhar mais para você, agora eu tenho minha terra e vou trabalhar para mim próprio. Então essa lei viria numa perspectiva, e essa perspectiva de fato foi defendida por alguns deputados, baseado num economista do Reino Unido, né, mais especificamente lá da Austrália, em que ele vai defender, e esses sujeitos vão dizer o seguinte: olha, agora que a mão de obra está se tornando livre, é necessário que a terra se torne cativa para que esses sujeitos continuem trabalhando para os fazendeiros. Né? Era uma forma de garantir a exploração da mão de obra dos libertos, dos ex-escravos, no pós-abolição. Mas qual é a questão? Né? Se a gente vai estudar a história, se a gente pega o Informe Comércio, do Jaime Rodrigues, se a gente pega outros autores mais recentes, a gente vai ver que em 1850, o número de intelectuais, de deputados que defendiam o fim do tráfico como um princípio de um processo que terminaria com a escravidão, era muito pequeno. Dentro do parlamento, era só o José Bonifácio e o Frederico Gula Marx. A maioria das pessoas defendiam o fim do tráfico por outras questões que eu não vou debater aqui para não entrar demais nessa seara. Bom, então toda a historiografia vai começar a se opor a essa ideia de você estudar a lei do fim do tráfico como se fosse um princípio da abolição, como se tivesse sido pensada para ser uma etapa da abolição. Isso é até uma visão um pouco retrodutória, né? Uma visão um pouco teleológica. Eu já sei que vai acontecer a abolição, logo eu vou interpretar a lei do fim do tráfico como o início de um processo que vai deslinchar, que vai resultar na abolição. A historiografia da década de 80 para cá vai desconstruir essa ideia completamente, vai demonstrar que essa ideia é falha. E aí vem outros autores, né? Sobre a lei de terras, mais especificamente. Sobre a lei de terras, o José Murilo de Carvalho vai defender a seguinte perspectiva, que é aquela com a qual eu debato na tese, seguindo o caminho da minha orientadora e de outros sujeitos que já debateram. Ele diz o seguinte: ele pega os relatórios dos ministros da Agricultura e vai perceber que esses ministros da Agricultura estavam reclamando que a lei de terras não teria sido aplicada. Mas ele já não está mais se importando só em articular a questão da terra com a questão da mão de obra. Ele está vendo por outros ângulos, que é a lei de terras, ela propunha regularizar a estrutura fundiária. O que é regularizar a estrutura fundiária? Vou ser bem breve, porque esse é um debate que daria 50 minutos de discussão aqui tranquilo. Bom, a lei de terras, ela propunha que você, primeiro, só pudesse obter terra através da compra, que é aquilo que o José de Souza Martins já tinha enfatizado. 2, para isso ela propunha que se criassem títulos de propriedade que fosse capaz de o Estado ver quem é proprietário e quem não é proprietário, para saber quem pode vender e quem não pode vender. Para isso seria necessário separar o que é terra pública do que é terra privada, para falar assim: a terra pública do governo você só obtém comprando, não obtém mais através da posse. Fora isso, essa lei buscava tentar estabelecer o limite de onde era a terra de um sujeito e de outro sujeito privado. É onde acaba a terra da Assunção, onde começa a Clara. Então, ela vai trazer toda uma proposta de estabelecimento de limites, de transformação de documentos antigos, que eram vários documentos que demonstravam direito de propriedade, que o Estado não tinha total controle, de expurgar isso, para que o Estado tivesse controle de qual título é verdadeiro e qual título é falso, qual título é, dentre os títulos verdadeiros, quais títulos ainda estão valendo, quais não estão valendo. Por que isso é importante? Porque se a gente retrocede no tempo, a gente vai chegar na questão das sesmarias e da posse. Como é que funcionava as sesmarias? O rei doava a terra para um sujeito. Esse sujeito, ele só se tornava proprietário se ele tomasse posse da terra e produzisse naquela terra. Senão, o rei teria o direito de reaver aquelas terras e doar para novos sujeitos. Na prática, o rei doava a mesma terra para diferentes sujeitos, e aquele que tomasse posse ia ser proprietário.
Isso é interessante para o rei, inclusive, porque esses sujeitos entravam em conflito, e ao entrar em conflito sobre onde acaba a propriedade de um e onde acaba do outro, eles recorriam a autoridades numa cadeia que ia até o rei para poder legitimar seu direito de propriedade. E aí, então, a justiça passava a funcionar não só como um processo de averiguar quem é o proprietário e quem não é o proprietário, ou quem tem direitos de propriedade, para ser mais fiel à época, e quem tem outros direitos de propriedade ou não tem o direito de propriedade que estava reivindicando. Eu já falo porque eu estou pluralizando o direito de propriedade, mas vamos lá. Qual é a questão? O rei doava a terra para diferentes sujeitos, e esses sujeitos tinham que entrar na justiça, recorrendo a autoridades numa cadeia hierárquica que ia até o rei, e assim eles acabavam reconhecendo a própria autoridade régia. Então, através do conflito entre os sujeitos e da ação que esses sujeitos tinham para reconhecer o que pensavam ser os seus direitos, eles acabavam brigando, dizendo: você sabe de quem eu sou amigo? Eu sou amigo do fulano que é juiz mor, eu sou amigo do fulano que é juiz tal. E acabava chegando... Quem tinha mais facilidade para ganhar na justiça é quem era mais amigo do sujeito que era mais próximo ao rei. Nessa época, o que marcava o status não era tanto o dinheiro, mas era as relações pessoais que o indivíduo teciam. Não era o capital econômico, mas o capital político que o sujeito tinha. E esse status também era importante na determinação da justiça, e também era de quem ia ganhar na justiça. E também era importante no sentido de que quem tem mais capital político está reconhecendo mais a autoridade régia, porque está reconhecendo mais a sua proximidade com esse rei. Bom, mais do que isso, a lei de Sesmarias dizia o seguinte: olha, se alguém tem uma Sesmaria e tem algum posseiro naquelas terras, esse sujeito que tem a Sesmaria, ele não tem direito mais àquela terra. Quem passa a ter o direito é o posseiro. Então, a posse valia mais do que o título. Na história do Brasil, ainda mais quando a gente chega no século XIX, porque logo depois da abolição, logo depois da independência, é extinta a lei de Sesmarias, e aí, a partir de então, só passa a ter direito, a única forma de obter propriedade passa a ser a posse. A lei de terras vem tentar acabar com isso, tentar impedir que a posse seja a única forma de propriedade, e tentar averiguar quem então tem direito de propriedade. Ela trazia uma nova lógica de propriedade também. Por que uma nova lógica de propriedade? Porque uma parte dela bebia na ideia de propriedade privada, que estava se fortalecendo com o ideário liberal do século XVIII e século XIX. Certo? Essa ideia, aquilo que a lei de terras propunha, já vinha desde as reformas pombalinas, onde já eram propostas reformas na propriedade que eram bem parecidas com aquilo que a lei de terras vai propor nos seus dispositivos. Bom, então esse não era um processo começado pela lei de terras, e que não vai ser concluído pela lei de terras. Mas qual é a questão aí que interessa? Esse discurso liberal, ele pensa da seguinte forma: ou o sujeito é proprietário, ou ele não é proprietário. É uma ideia monista, dicotômica. Um é proprietário e os outros não. Quanto mais a gente volta no passado, menos a ideia de propriedade é assim. Se você vai para um período feudal, para aquele feudalismo clássico, que não corresponde a toda a Idade Média, e tampouco a todos os países que a gente diz que viveram a idade da Europa, né? Se você perguntasse para um sujeito: olha, quem é o dono da propriedade? Ele ia dizer: Deus. Ah, não, mas quem tem direito sobre essa propriedade? Depende. Aquele servo tem o direito de plantar, aquele outro tem o direito de colher madeira, aquele nobre tem o direito de fazer a justiça, aquele outro nobre tem o direito ao imposto do que é produzido nessa terra. Ou seja, diferentes sujeitos tinham direitos diferentes sobre uma terra. A lei de Sesmaria, ela estava imbricada nessa percepção, onde o rei tem o direito de reaver a terra. O outro sujeito tem o direito e o dever de plantar naquela terra, desde que não haja um posseiro plantando naquelas terras. Ou seja, fora isso, podiam ter foreiros, outras figuras que tinham direitos de propriedade e que eram negligenciadas por uma historiografia que era aquela do Roberto Smith e do José de Souza Martins. Mas o José Muro de Carvalho, ele então vai trazer a lei de terras para essa seara, para discussão sobre a questão da terra em si. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, a lei fracassou. Quem propôs a lei foram figuras do Estado, uma elite política,
mas a elite econômica, formada por potentados rurais, fazendeiros, grandes proprietários de terras, boicotaram essa lei, impedindo que ela fosse colocada em prática. Então, essa lei não conseguiu criar a propriedade privada, diferente do que o Roberto Schmiff e o José de Souza Martins tinham falado, na perspectiva do José Murilo de Carvalho. Essa perspectiva traz uma novidade, que é diferenciar o que é a promulgação da lei e a aplicação da lei, né? A lei pretendia fazer uma regulação fundiária. Ela pretendia criar a propriedade privada, mas para o José Murilo de Carvalho, essa lei não criou. Bom, qual é a questão aí? Primeiro, ele vai usar os relatórios dos ministros da Agricultura que estão reclamando o tempo todo que essa lei não foi colocada em prática, que essa lei fracassou. Mas, ao mesmo tempo, eu relendo depois essas fontes, percebo que esses ministros, ao mesmo tempo que estão reclamando que essa lei não foi aplicada, eles estão dizendo que essa lei não deve ser aplicada rigorosamente porque não convém agredir os interesses dos potentados rurais, dos grandes proprietários de terra. Ou seja, então essa perspectiva de uma elite econômica versus uma elite política, ela não bate muito com o que de fato aconteceu. Porque os próprios ministros, que o José Murilo de Carvalho aponta, que criticaram a lei, o fato da lei não ter sido aplicada e reclamavam disso, são aqueles que compactuam para que essa lei não seja aplicada perfeitamente, porque eles estão envolvidos numa relação de poder, né? O poder não é uma coisa que um sujeito tem e o outro não. Ele é uma relação onde aquele que exerce o poder, ele tem que estar o tempo todo vendo quais os limites daquele poder e consultando aqueles que estão, de certa forma, submetidos a esse poder para poder aplicar a lei. Ele está lidando com uma cultura, com disputas culturais que existem naquela sociedade, onde determinadas ideias se destacam frente a outras, são mais divulgadas que as outras, e muitas vezes ele tem que interpretar a lei segundo aquelas ideias, para manter o seu próprio cargo, para manter a sua própria posição daquele que exerce o poder. Né? Então, essa dicotomia entre elite política e elite econômica, ela não se aplica muito. E a primeira pessoa a perceber isso foi a Márcia Mota, que foi a minha orientadora. Né? Antes dela, a Lígia Osório vai pensar a lei bem próxima do José de Souza Martins e bem próxima do José Murilo de Carvalho. Né? Ela vai dizer o seguinte, olha, a lei ela foi fruto do interesse dos conservadores do Rio de Janeiro, do Saquarema, que a gente chama de Saquaremas, mas essa lei foi fruto também de uma conjuntura problemática e por isso ela não foi colocada em prática. Ou seja, ela traz um pouco do que o José Murilo de Carvalho falou e um pouco do que o José de Souza Martins falou. Traz José de Souza Martins o que? Ora, a lei pretendia criar a propriedade privada. Mas traz a Murilo de Carvalho a ideia de que a lei não foi aplicada. Bom, a Márcia Mota ela vai começar a estudar a lei e ela vai perceber que diferentes sujeitos em processos judiciais, pequenos processos, agregados, fazendeiros, acionaram aquela lei de forma diferente para fazer valer seus interesses. A Márcia Mota, ela estava bebendo numa discussão teórica que estava surgindo estava se fortalecendo na década de 80 no Brasil, que era uma leitura do Edward Palmer Thompson, que é um autor que vai passar a pensar o direito não como apenas um objeto da classe dominante, mas também um espaço de conflito. Vai ser um sujeito que vai passar a se importar como, olha como os oprimidos leem as leis, olha como eles interpretam as leis ao seu favor e olha como eles são conscientes dos seus interesses ao tentar interpretar essa lei. Bom, a partir do trabalho dela, ela vai passar a ver como a lei de terras foi aplicada de forma diferente, lida de forma diferente por diferentes sujeitos envolvidos nos conflitos sociais de cada localidade, e por isso ela teve efeitos diferentes em cada localidade do Brasil. E ela vai começar a criticar o José Murilo de Carvalho porque ele presumia uma aplicação, o que foi dito num órgão central do governo, que estava mais de olho no que acontecia no Rio de Janeiro, para poder julgar o que aconteceu pela lei no Brasil todo. E ela vai dizer o seguinte, não, a gente tem que estudar a aplicação dessa lei em diferentes localidades. E aí diferentes autores vão começar a estudar a partir dessa perspectiva a lei de terras. A Eliane Guimarães, estudando em Juiz de Fora, ela vai perceber que escravos defenderam seus direitos de terra usando a lei de terras na justiça. Em alguns momentos ganharam, em sua maioria perdeu o processo, a lei, foram agentes da sua história. O Cristiano Cristilino, já estudou no Rio Grande do Sul, ele vai perceber que no Rio Grande do Sul, a lei de terras foi aplicada.
que se criou a propriedade privada, pelo menos na parte do Rio Grande do Sul que ele estava estudando. Mas ela foi aplicada de forma a permitir aos grandes proprietários do Rio Grande do Sul falsificar a propriedade. Era uma fração da classe dominante local que foi envolvida no passado recente a Guerra de Farroupilhas, e aí o governo central vai permitir que esses sujeitos falsifiquem propriedade usando a lei de terras, para tornar a terra dele propriedade privada, e assim ter uma terra de pequeno poceiro, indígena, pequeno revateiro, e outros sujeitos, homens pobres livres e outros sujeitos que tinham direito à terra. E o que ele vai perceber a partir daí também? Olha, aquela dicotomia que o José Manuel de Carvalho propôs entre uma elite econômica e uma elite política que quer aplicar a lei, uma elite econômica que quer boicotar a lei, não vale. Porque no meu caso, a elite política está fechada com a elite econômica, para permitir que essa elite econômica falsifique propriedade, de forma que essa elite política do governo central ganhe adesão dessa elite econômica local para um centralizado no Rio de Janeiro, e assim o maior interesse deles se solidifique. Ou seja, existe uma negociação e não uma dicotomia entre esses grupos, elite econômica e elite política, na região que ele está estudando. Bom, onde eu entro aí? Eu não estou tratando com a lei de terras, mas eu estou tratando de uma lei agrária, de uma lei que tem toda uma discussão sobre a questão da propriedade. E o que essa lei tentava fazer? Criar o RGI, como eu bem já disse. Qual é a discussão que vai acontecer na promulgação da lei? O registro, além de outra discussão, mas essa é a discussão que eu priorizei. O registro geral de imóveis, ele deve ou não servir como prova de propriedade. Alguns sujeitos, como o Nabuco de Araújo e o Augusto Teixeira de Freitas, que eram sujeitos mais ligados a uma ideia positivista de direito e também mais ligados ao aparelho central, mais ligado a uma lógica de direito, a uma lógica de Estado, onde eles eram mais próximos do Estado, porque eles eram herdeiros de uma elite política que vinha do período colonial, do que dos agentes econômicos. Isso não quer dizer que eles perdessem os interesses dos agentes econômicos mais de vista. Eles vão propor que o RGI não pode servir de prova de propriedade. Eles vão dizer o seguinte, olha, se algum sujeito pode vender o que ele disse ser a propriedade dele, num período em que a maior parte das terras não foram expurgadas, onde você não sabe onde começa a terra de um, onde começa do outro, qual título de Sesmaria, o cara de fato tomou posse da terra, e por isso ele tem direito de propriedade, e qual título ele não tem, porque o cara simplesmente tinha aquele título de Sesmaria, e aquilo não foi levado à frente. Vou fazer uma pausa para falar disso, para vocês entenderem como isso é interessante. Isso vai interessar, talvez, até a pessoa que é lá de Catalão, que é lá de Goiás. Lá em Goiás, na véspera da ditadura civil-militar, teve uma revolta chamada Revolta de Trombas e Formoso. Como surge essa revolta? Né? No período Vargas, alguns sujeitos foram alocados em terras públicas estatais na região de Goiás, e depois eles vão ser transferidos por esse mesmo governo para áreas públicas estatais na área de Trombas e Formoso. Bom, mas quando se constrói a Belém Brasília, aquelas terras são valorizadas. E alguns sujeitos descobrem que no passado, muito antigo, um sujeito tinha um título de sesmaria sobre aquelas terras, mas como a família dele nunca tomou posse daquelas terras, aquele título não valia nada. Mas o que ela faz? Ele vai lá, fala para aquele sujeito que ele tem direito de propriedade, que aquela terra não vale muito, e compra aquele título de sesmaria sobre um sujeito que nem sabia que a família dele no passado tinha aquele título. E aí ele chega com aquele título, encontra juízes amigos, encontra pessoas que trabalham em cartórios amigas e consegue registrar no RGI aquele documento como se fosse uma propriedade privada dele, porque afinal ele comprou aquela sesmaria de um sujeito. E aí eles começam a entrar na justiça para expulsar aqueles sujeitos da terra. Aqueles pequenos poceiros, eles recorrem ao Juscelino Kubitschek na época, e eles conseguem os documentos de que eles foram alocados numa terra pública. E o governo federal reconhece eles como tendo direito de propriedade e não os grileiros que estavam usando a sesmaria para falsificar a propriedade. Certo?
aqueles sujeitos que estavam falsificando propriedade, por outro lado, tinha muitas alianças de governo estadual. Então ele consegue que o governo estadual use a polícia militar para tentar expulsar aqueles sujeitos. Quando nem a polícia militar está dando jeito, ele começa a recorrer à força e a capangas para poder expulsar aqueles sujeitos da terra, baseados na ideia de que eles são propriedades daquela terra, porque eles compraram uma sesmaria que tinha caído em comício, que não tinha sequer nenhuma validade, mas eles não diziam que ela tinha caído em comício. Bom, aquilo vira um conflito armado, e afinal, aqueles sujeitos conseguem eleger o primeiro deputado camponês da história, José Porfírio. Mas vem a ditadura militar, destrói aquela comunidade, o José Porfírio some, e essa é a história que vinga. Né? A grilagem saiu vitoriosa nesse caso, até certo ponto. Bom, se você pensa outras grilagens, a que acontece hoje em dia em Paraty, na Terra dos Caiçaras, a que acontece no Quilombo do Bracuí, no Rio de Janeiro também, muitas vezes o grileiro recorre a um título que não tem validade nenhuma, compra aquele título, entra na justiça, consegue validar aquele título que não tinha validade nenhuma para expulsar sujeitos que estão há séculos na terra. Que têm direito de posse, porque a posse deles, inclusive, é anterior à lei de terras. E a lei de terras reconhecia as posses que foram estabelecidas antes dela. E vários decretos depois vão reconhecer algumas posses que foram estabelecidas depois, mas isso é uma outra discussão. Bom, eu só falei isso para vocês perceberem como essa questão do título de sesmarias é complicada até os dias de hoje. Né? Como essa discussão sobre propriedade faz entender revoltas que aconteceram no século XX, no final do século XX, no meados do século XX, ou conflitos de terra que acontecem até hoje. Bom, voltando à questão da lei hipotecária, então, alguns sujeitos mais ligados aos potentados rurais, como era o Luiz Peixoto de Lacerda Werneck e o José de Alencar, que eu não vou falar muito dele, mas ele foi contrário à lei do ventre livre, eu ia fazer toda uma discussão sobre isso, mas acho que eu vou ter que deixar isso para depois, para a gente poder permanecer em 40 minutos. Esses sujeitos queriam que o registro geral de imóveis no século XIX valesse como prova de propriedade. Já o Augusto Teixeira de Freitas e o José Nabuco de Araújo vão dizer não pode servir, porque isso vai ser usado para vender títulos que já caíram em comício, que não tem validade. Não tem controle sobre isso. Né? Uma das características da estrutura agrária brasileira é que o Estado não tem controle sobre as ocupações e as apropriações do território completamente. Eles vão dizer, como a gente não tem isso, o que vai acontecer é que vão usar o registro geral de imóveis para falsificar a propriedade. Por fim, esses sujeitos mais ligados ao cotidiano do Estado e menos ligados, isso não quer dizer que não fossem ligados, e menos ligados aos interesses senhoriais, né, que não vinham diretamente das famílias senhoriais, aí nisso eu estou usando um conceito que é do Gramsci, de intelectual orgânico, intelectual tradicional, mas isso é uma outra discussão que eu não vou entrar agora. Eles vão dizer o seguinte, não, tem que valer como prova de propriedade, os outros não tem como valer. O que vai acontecer na lei? A lei de terras vai dizer, a lei hipotecária vai dizer o seguinte, o registro geral de imóveis não vale como prova de propriedade, mas ele também não é obrigatório. Então, esse não ser obrigatório vai ser algo que os sujeitos que queriam que ele valesse como prova de propriedade vão usar como contorno para que então para que ele não seja muito usado no século XIX, e então você possa continuar usando o contrato de compra e venda de uma forma fraudulenta para provar a propriedade. Possa continuar usando outros títulos. Bom, mas a introdução do meu livro da tese, eu brinquei com um trabalho que é do Machado de Assis, um conto do século XIX, que é o que eu exploro hoje em dia. E, então, dessa pesquisa anterior, vai sair a que eu tenho hoje. Eu gosto de falar isso, porque para você, que é interessante de perceber que em 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado, a gente está só principiando a nossa pesquisa. Né? Ou na Bolsa de Iniciação Científica, qualquer estágio, a gente está principiando essa pesquisa, e essa pesquisa vai ter desdobramentos depois, que é o que eu faço hoje. Né? Uma pesquisa sempre é inconclusa. Sempre ao final de uma pesquisa, a gente tem a percepção de que a gente não sabe nada sobre aquele tema. De que a gente está aprendendo sobre aquele tema ainda. Bom, que é um pouco daquilo que já é dito na filosofia, que é tudo que eu sei é que eu nada sei. Né? Quando eu concluo um estágio de doutorado, uma pesquisa de doutorado, de mestrado, eu falo assim, nossa, olha quanta coisa eu tenho que estudar. E é isso que aconteceu comigo. Porque essa fonte que eu usei para introduzir meu trabalho, que fonte é essa? É um conto do Machado de Assis.
que é publicado pela primeira vez em 1878 no jornal Cruzeiro, e depois em 1882 na coletânea Papéis Avulsos, já em um outro formato. Tiro algumas partes, mas eu não vou falar da diferença entre eles, eu abordo essa diferença em alguns artigos, onde a família de Noé estaria disputando a terra. É uma paródia do livro da Gênesis da Bíblia. Certo? E essa paródia, ela brinca com a ideia de que o Noé não tem ainda descido da arca com a família dele. Eles estariam vendo só o topo de uma montanha que está submersa pela inundação. Mas os filhos dele já começam a brigar pela propriedade, usando os mesmos argumentos que os fazendeiros usavam no século XIX, como se eles fossem os únicos proprietários e os pequenos poceiros não tivessem direito. Isso, então, Machado de Assis, que trabalhou no Ministério da Agricultura, vai o tempo todo debochar dessa perspectiva senhorial de propriedade nesse conto. E aí, então, no meu processo, hoje em dia, eu comecei tentando perceber como Machado de Assis pensava a propriedade. E eu parei para perceber que, então, não existiu um Machado de Assis, mas vários Machado de Assis. Que o Machado de Assis que trabalhou no Ministério da Agricultura é um ou vários, porque dependendo do processo que ele estava aplicando, dependendo da província com a qual ele estava se relacionando, ele aplicou a lei de terras, e a lei hipotecária de uma forma ou de outra. Quando ele estava, por outro lado, na literatura, ele atuou de uma outra forma, um pouco mais crítica do que na burocracia. E eu começo, então, a desmistificar o que eu digo que foi uma ilusão biográfica sobre Machado de Assis. Uma construção que diz assim, o Machado de Assis era contra a escravidão, o Machado de Assis era crítico ao cativeiro, o Machado de Assis debochava da forma de propriedade senhorial. E eu começo, então, a perceber o seguinte, olha, que esse sujeito, se você olha a trajetória dele, a personalidade dele, a forma de lidar com a terra, ela não é única. Esse sujeito não tem uma essência que vai se prolongando por toda a vida dele, na qual ele lidou com a questão de terra ou com a questão da escravidão. Mas, pelo contrário, esse sujeito se transforma com o tempo e se transforma nas relações sociais. Dependendo das relações na qual ele está inserido, ele vai julgar a propriedade da terra de uma forma ou de outra. E aí, nesse processo, eu acabei precisando estudar a repartição que ele trabalhou no Ministério da Agricultura, que é a Diretoria da Agricultura. Né? Ele foi chefe dessa diretoria. E eu começo a perceber que essa diretoria, ela, ao aplicar a lei de terras de 1850 e a lei hipotecária, ela contornava dispositivos dessas leis para favorecer os fazendeiros. Em alguns momentos ela atuou para não acontecer a regularização fundiária. Não porque eles não pensassem que a regularização fundiária fosse importante, mas é porque eles reconheciam os limites nos quais eles estavam atuando enquanto funcionários públicos. Porque, em alguns momentos, as ideias de propriedade que sacralizavam os direitos de propriedade dos fazendeiros e negligenciavam a dos pequenos poceiros, dos ervateiros, dos floreiros, de outros agentes, dos homens pobres livres, de outros sujeitos que não da elite, muitas vezes essa ideia que negligenciava o direito desses sujeitos entrava dentro do Ministério da Agricultura junto com os sujeitos que frequentavam outros espaços. Elas eram ideias hegemônicas. E esses sujeitos não tinham como escapar totalmente dessas ideias ao tomar as suas decisões. Eu venho percebendo que eles, em alguns momentos, contornaram aquelas leis para permitir que os fazendeiros não medissem as suas terras. E a lei de terras propunha que eles tinham que medir a terra para criar propriedade privada, para poder criar um registro, que era o registro paroquial, não é o registro geral de imóveis ainda, e esse registro diria quem tem a posse daquela terra ou da outra terra. Esse sujeito precisava medir a terra dele para saber onde era a terra de um e onde era do outro. Mas eles não mediam. Eles entravam com o processo na diretoria da agricultura, pedindo mais prazo, prorrogação de prazo, mais prazo, e esse prazo sempre era prorrogado, mesmo quando os funcionários públicos não podiam fazer isso. Quando os funcionários públicos não podiam prorrogar esse prazo, eles criavam um mecanismo para contornar a lei, para permitir que isso fosse feito. Ou seja, mais uma vez, eu digo que não dá para entender a lei numa oposição entre elite política e elite econômica. Porque existem funcionários públicos que estão dentro do Estado, exercendo seu papel, e que contornam essa lei. E mesmo sujeitos que foram contra o registro geral de imóveis, a lei comprar de propriedade, em determinados momentos eles se aproximavam dos interesses senhoriais também. Ou seja, eles não eram sujeitos contraditórios. Né? Dentro de um saber acadêmico, a gente tenta buscar superar as nossas contradições, ainda que a gente não consiga completamente. Mas esses sujeitos,
eles eram contraditórios, eles eram sujeitos da época deles, eram intelectuais da época deles. Eles estavam vendo outras relações sociais, eles eram funcionários públicos também. E aí, ao se relacionar com diferentes espaços, diferentes relações sociais daquela sociedade, eles se transformavam em um mesmo tempo, inclusive. Bom, eu acabo por aqui. A ideia foi tentar apresentar um pouco a minha pesquisa, foi tentar mostrar que é uma pesquisa que começou lá na graduação e que vai até os dias de hoje com roupagens diferentes. Isso também para estimular quem está na graduação a começar a estudar o que te dá interesse. Né? Nas suas férias, pegar livros sobre aquilo que te interessa para tentar criar conhecimentos, construir conhecimentos seus sobre aquilo que te interessa, para depois, de repente, virar uma monografia, depois, de repente, virar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou um trabalho de pós-doc, ou seja lá o que for. Porque a nossa trajetória acadêmica é assim, ela é sempre aos pouquinhos, a gente não tem como abraçar o mundo de uma vez. Então, a gente vai observando pequenos espaços para poder perceber. E aí, o título da minha apresentação é Visões da Propriedade nesse sentido. Eu quero mostrar primeiro que, olha, a ideia de propriedade ela não é única. Existem várias leituras sobre o que é a propriedade, vários direitos sobre a propriedade que estão entrando em conflito, e essas discussões sobre propriedade, elas aparecem tanto nas visões do Machado de Assis e das pessoas com as quais ele interage, na produção do seu próprio conhecimento, porque nenhum conhecimento é produzido meramente por um indivíduo, mas ele é produzido coletivamente. Né? O indivíduo ele produz cultura, mas só na condição de que ele também é produtor de cultura, que ele também é produto de culturas. Eu ia dizer produto de uma cultura, mas acho que existem conflitos culturais. Ele é fruto desse conflito de culturas da época dele, ou de épocas anteriores, que os pais deles transmitiram para ele de alguma forma. Né? Nós somos sujeitos imbricados em várias culturas que produzimos culturas. Então, as nossas narrativas sobre o direito, sobre a história, também são assim. E é com isso que eu termino aqui a minha apresentação e abro para as perguntas de vocês, que eu estou louco para saber quais são e poder aprofundar o que interessar mais a vocês para que o conhecimento seja mais significativo. Pedro, a gente vai abrir para o debate. Antes eu vou fazer só alguns comentários, só para dar um ponto de partida. E acrescentar também algumas coisas que eu achei muito interessantes em dois sentidos. Um primeiro é uma área que me interessa particularmente, que é essa área da metodologia da história, e depois uma questão mais específica sobre a lei das terras. Nessa questão da metodologia, eu acho interessante a gente acrescentar como a sua palestra ela mostrou, né, e é uma coisa que a gente tem que levar sempre em conta quando está estudando as leis seja como objeto histórico, quando você estuda as leis especificamente, seja quando você estuda as leis como fontes históricas, fontes para alcançar outras coisas, como a política, a economia, a sociedade. Né? Eu até, à medida que você estava falando, eu fui sistematizando uma coisa interessante para a gente pensar sempre que está trabalhando com leis. Né? Primeiro, que a lei pode conter contradições, até no seu próprio texto. Né? E, às vezes, essas contradições são pequenas brechas, né, que são utilizadas juridicamente, né, ou abrem espaço. A lei fala uma coisa, mas logo abre... É muito comum isso nas leis liberais, né? Mas abre espaço para uma exceção. Quer dizer, isso também dá uma outra marca das leis, que é que as leis elas permitem diversas interpretações, né, como você bem colocou. E foi bem interessante. E essas interpretações, às vezes, também levam a uma terceira coisa. As leis acabam permitindo diferentes apropriações. Foi até interessante que você citou como a própria lei de terras, ela, em certo momento, ex-escravos, né, utilizaram a seu favor a lei de terra. Mas em outros momentos, eu acho que é até a maioria, e depois a minha pergunta sobre a lei de terra vai nessa direção, as leis puderam ser usadas pelas elites a favor de uma concentração de terras, né? Os grileiros, uma certa... Mas esse é apenas um exemplo, porque isso ocorre de maneira geral para as leis. Né? As leis permitem distintas possibilidades de apropriações pelas pessoas, de acordo com a mobilização do sistema jurídico. Né? E a outra coisa é que foi interessante também, que você em algum momento falou, e é uma outra coisa para a gente sempre considerar
quando está lidando com leis como fontes históricas ou como objeto, que é que muitas vezes uma lei não tem não tem existência social efetiva, não tem uma efetividade social. E o melhor exemplo é a lei do abolição do tráfico de 1831, que até passou a ser conhecida como a Lei para Inglês Ver, né? Que foi uma lei que foi feita parte, né, uma demanda importante que acabou resultando nessa lei, foi a pressão da Inglaterra. Aí se fez uma lei, mas que na verdade não se cumpriu, como você disse, né? De 1831 em diante, quase, você falou que foi 51% dos escravos que entraram desde o século XVI entraram nesse período onde já não era permitido o tráfico de escravos. Quer dizer, isso configura como que a lei pode, às vezes, ter só esse aspecto de ser formal, mas não tem nenhuma existência social efetiva, real efetiva, né? É esse caso da lei para o inglês ver, mas não é o único caso, né? Mas então é muito importante, quando a gente lida com as leis, ter em vista de que também pode ocorrer isso, né? Até que ponto aquela lei tem um diálogo com uma realidade efetiva, ou ela é uma lei que também chama muito no sistema jurídico, no vocabulário jurídico, a letra morta, né? A lei existe, mas ela não é aplicável. Então eu achei interessante primeiro pensar essas possibilidades aí de o que se deve considerar quando você está trabalhando com a lei, seja como um objeto histórico, seja como fonte histórica. Agora, o outro questionamento, observação que eu quero levantar, é sobre a lei de terras, né? A gente sabe que hoje 0,7% das propriedades de terra no Brasil, apenas 0,7% tem mais de 20 quilômetros. No entanto, esses 0,7% de propriedades, que são latifúndios, ocupam, somados, 50% da área rural. Quer dizer, imaginem que isso num país de dimensões continentais, que agrava o problema. Quer dizer, é muita terra. O Brasil tem muita terra. É um país de dimensões continentais e, no entanto, 50% da área rural é dominado por esses 0,7% de proprietários, né, que detêm essas propriedades que são os latifúndios. Quer dizer, e a gente vive inúmeros problemas sociais decorrentes disso, problemas sem terra, a reforma agrária que até hoje não foi feita. Mas a minha pergunta, o tema para colocação, é até que geralmente é apontado lá o início da concentração fundiária no Brasil são as leis de terra. A lei de terra acaba sendo demonizada nesse sentido, mas a gente viu também na tua palestra que ela também foi usada em outros sentidos, mas realmente ela também foi muito apropriada pelos grileiros, no sentido da concentração de terra. A gente pode entender dessa maneira, como a lei de terras foi o início dessa concentração de terra no Brasil que nos aflige até hoje? Ou se não tivesse havido, teria sido melhor ou não? Eu sei que a gente está aí no campo da especulação, né? O historiador geralmente não adivinha o que teria ocorrido se não tivesse ocorrido a lei. Mas, de qualquer maneira, qual a relação da lei de terras com um problema que até atualmente nos aflige até hoje, não resolvemos ainda, que é o da concentração de terras no Brasil, e as pessoas que trabalham com a terra, a maior parte delas é despossuídos da terra, e até hoje se clama aí por uma reforma agrária. Bom, eu deixo essa questão aí para o debate, mas eu, nesse momento, também abro a palavra para os outros que queiram fazer suas observações, colocações e perguntas para o Pedro. E eu lembro que vocês podem tomar a palavra falando ou podem escrever no chat e a nossa equipe vai ler as colocações de vocês. Já tem até algumas perguntas aí, se eu não me engano, no chat, né? Mas eu passo a palavra de volta para o Pedro, não sei se ele quer fazer algum comentário sobre isso que eu disse, e depois a gente passa também a palavra para a Clara, para ela rastrear as pessoas que também já deixaram algum comentário, e fica aberta a palavra para todos que quiserem contribuir aqui para o debate.
Professor, obrigado pelas perguntas, foram bem estimulantes, né? Vamos lá. Primeira questão da metodologia, que não foi muita pergunta, mas foi um comentário. Mas eu acho que vale muito a pena a gente pegar nisso, porque talvez seja, para aqueles que vão tratar do direito no mais para frente, talvez seja o que mais importante, porque pode usar isso para outras leis, né? Para usar uma lei como fonte histórica, eu acho que a gente tem que ter exatamente esses cuidados, né? Primeiro, uma lei pode ter contradição. Uma lei não é fruto de uma decisão de um sujeito só. Muitas vezes, nas discussões do direito mesmo, quando o cara é mais positivista, quando o cara tende mais para a área de que é possível uma interpretação única da lei, uma interpretação neutra, ele vai dizer assim, não, mas a intenção do legislador, ele usa o legislador no individual. Mas se você para pensar quem são os legisladores, tem um confronto armado lá no Senado e na Câmara dos Deputados, ou para ver o que vai passar por ali. E que a lei é mais ou menos um pouco do que cada um desses sujeitos quer. É lógico que quer noções hegemônicas, valores hegemônicos, interesses que têm mais potencial de fazer valer seus interesses, que tem mais força naquela sociedade. Então, a lei tende mais para alguns grupos do que para outros, né? Então, isso é uma característica da lei liberal. E eu achei interessante você usar a questão da lei liberal, porque isso coloca uma hoje de leituras de direito alternativas e dentro de um campo da história do direito, que é a seguinte: o direito escrito, promulgado pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, é só uma das fontes do direito, né? Se a gente volta para o século XIX, quando a gente está lá no surgimento de uma história científica, vão ter alguns sujeitos que vão dizer que as fontes escritas, geralmente provenientes do Estado, devem ser priorizadas na construção do conhecimento histórico. Esse é aquele momento em que o Estado Nacional está sendo construído, que a ideia de nação está sendo construída, pelo menos. É uma ideia que visa fortalecer esse Estado Nacional para que ele tenha maior poder sobre o território, né, para que ele tenha o monopólio da violência, para que ele tenha o monopólio do fazer o direito, do campo do direito, que vão passar a defender que o direito escrito é a única fonte do direito. Então, um outro cuidado que eu colocaria, para acrescentar aqueles que você já disse, é esse cuidado de não pensar a lei escrita como a única fonte do direito. Também é fonte do direito a interpretação que os juristas fazem, os costumes locais, as práticas locais de direito, né? E aí, nesse sentido, eu já até coloco uma questão da terra hoje. De fato, ainda a concentração fundiária hoje, mas existem sujeitos que têm acesso à terra de forma costumeira. Por exemplo, há uns 10, 15 anos atrás, teve uma inundação em Friburgo, no Rio de Janeiro. Sujeitos que... Existiam muitas pessoas em Friburgo que tinham sítios. E nesse sítio tinha a casa do caseiro, onde a família do caseiro vivia, em troca de um salário, e esse caseiro também tinha direito a viver naquela casa. Com a inundação, os sítios foram destruídos por completo, junto à casa do caseiro. Na justiça, o Estado queria indenizar só aqueles direitos de propriedade que são reconhecidos pelas instituições estatais, pelas leis escritas. Mas vai ter todo o movimento dos sitiantes, das pessoas que viviam naqueles sítios, dos caseiros, para que eles também fossem indenizados, recebessem alguma indenização pelaquela inundação. E aí, alguns deles vão ganhar, de fato, na justiça, porque o direito de propriedade dele também é reconhecido. Então, isso significa que a gente também tem que, ao invés de a gente entender a propriedade de forma monista, como só tem propriedade quem tem título de propriedade, eu não estou dizendo que ter título de propriedade registrado no RG não seja um poder, né? Você ter aquela privada, em algum momento, que ela não tenha sujeitos que desde o passado, você volta ao século XIX, eles já exerciam direito de propriedade, e esses direitos de propriedade também são legitimados por algumas leituras do direito, que não recorrem só ao direito escrito. Bom, isso significa que a lei possui várias interpretações, não só a lei, mas essas outras fontes também. Um caso fácil da gente entender, que é falado hoje, é o seguinte: a lei diz que se você é traficante, a sua pena vai ser uma. Se ela diz que você se você é usuário, a sua pena é outra. Mas se eu pego um sujeito com droga na rua,
eu posso dizer que ele é traficante ou que ele é estudante. Né? A gente pega um jornal que diz assim, aquele sujeito, aí bota a foto de um sujeito negro, estava traficando drogas, estava com tantas gramas. Aí você pega outra interpretação que diz assim, o outro sujeito que estava lá, que está com muito mais droga, ele é um estudante, ele não estava vendendo drogas, ele é só um usuário, ele não merece ser punido. Ou seja, a palavra pela qual eu vou definir aquele sujeito que estava portando drogas, que é uma palavra, que é uma leitura minha, né? É uma leitura minha da realidade social, diz qual a pena que aquele sujeito vai sofrer. O Foucault, ele tem no Vigiar e Punir um capítulo que ele esboça um conceito que é o conceito de economia moral da punição, economia política da punição. Que ele diz o seguinte, o direito penal, ele nunca é aplicado na sua totalidade. Porque o poder é uma relação. Aquele que aplica o direito tem limites. E se ele aplica na sua integralidade, vão reagir contra aquilo, porque ele também faz sua ilegalidade. Eles também trazem muambas quando viajam para os Estados Unidos e tentam não declarar imposto. Né? Mas se eles tivessem vindo do Paraguai e fossem pobres, talvez a realidade fosse outra. Bom, mas a grande questão é que a lei não pode ser aplicada na sua integralidade. Existe uma economia política do sujeito que aplica, onde ele vai decidir quando o direito vai ser aplicado ou quando não vai ser aplicado, como ele vai ser aplicado. E isso também faz parte do direito. Né? Então, existe uma textura aberta na legislação, porque a legislação ela traz termos do tipo bandido, meliante, ou seja lá qual for, e que o sujeito vai ter que decidir se aquilo se encaixa ou não. Por exemplo, uma lei diz, olha, não pode trânsito de veículos na praça. Skate é veículo? Carro é veículo? O que é veículo? Não, a lei tem uma textura aberta, ela pode ser interpretada de várias formas. E num conflito social, essas texturas abertas são exploradas, não necessariamente propositalmente, pelos diferentes sujeitos. Isso permite, inclusive, que escravos tenham acionado a terra para fazer valer seus interesses de propriedade. Né? É lógico que existe, na aplicação do direito, uma violência simbólica, eu estou recorrendo a um termo que é do Bourdieu, que é o seguinte, a lei diz qual é o sujeito que tem o direito de dizer o direito. Ela vem dizer qual é a fonte que vale, qual a verdade sobre o direito. Então, aquele sujeito que foi empossado juiz, que é um grande teórico da área do direito, que por isso passou a ter um direito de dizer o que é o direito, ele muitas vezes sobe num palanque, como muitos professores fazem, às vezes, e falam, os outros não têm cultura, os outros não sabem interpretar o direito. Quem tem o direito e sabe dizer o que é o direito sou eu. E aí negligencia essa perspectiva que vem dos escravos, dos sem-terras, dos agregados, dos floreiros, que são leituras interessantes. Para pegar um exemplo da atualidade, lá na década de 90, ou nos anos 2000, quando eu estava fazendo, nos anos 2000, mais especificamente, quando eu estava fazendo a graduação, eu lembro que você assistia o jornal e a televisão falava o seguinte, os Estados Unidos está ocupando o Iraque. Aí logo depois vinha uma outra chamada que dizia o seguinte, ora, o MST invade terras. Ou seja, quando me interessa é invasão, quando me interessa é ocupação. Né? Um país entrar no território do outro, seja lá por qual motivo for, é considerado como invasão, como ocupação. Mas um sujeito entrar numa terra improdutiva, onde uma pessoa não cumpre a função social daquela propriedade, e ocupar para obrigar o governo a cumprir a missão dele, que é fazer reforma agrária, usando essas terras, porque a Constituição exige, é visto como invasão. Mas se existem duas interpretações diferentes, uma que diz que o MST ocupa, outra que diz que ele invade, muitas vezes predomina aquela das pessoas que têm maior potencial de divulgar as suas ideias, ou das pessoas que vieram de uma elite, majoritariamente, e que têm o direito de dizer o direito, que são reconhecidas como neutras, embora não sejam nada neutras. Bom, nesse sentido, a lei é usada pela elite, seja por elites que exercem papéis jurídicos, por elites que vieram de famílias de potentados rurais, ou também de elites econômicas que vão pressionar o governo para que o interesse dela seja valha. Ou para elites que vão entrar na justiça para dizer o seguinte, olha, o agregado, o sitiante, ele não tem direito de propriedade, o escravo não tem direito de propriedade, quem tem direito de propriedade é só o fazendeiro. Que é uma leitura que vai... E isso é bastante problemático,
porque eu vou ler um textinho aqui. Aliás, vou ler dois. Um que é do Luiz Peixoto de Lacerda Werneck, que é um fazendeiro do sul fluminense do Rio, para ficar mais fácil do pessoal acompanhar. Ele diz o seguinte: a classe agrícola, que não pode despender os capitais necessários para ver um terreno próprio, vive agregada aos pequenos possuidores do solo, e por um contrato a título precário, isto é, pode ser despejada quando o bem convier ao dono da terra. Ele era um fazendeiro do sul fluminense, de uma família produtora de escravos, que atua no Estado, e o que ele está dizendo é o seguinte: só tem direito de propriedade os grandes proprietários. Os outros só podem estar na terra se o grande fazendeiro permitir. Outro agora que é o Barão de Itamaracá, em Goiás, que está discutindo a lei de terras e que vai manifestar uma perspectiva senhorial bastante parecida sobre a propriedade da terra. Ele diz assim: o nobre deputado que se opôs ao requerimento até disse que as emendas iam bulir com o menor camponês, com o mais pequeno proprietário de terras no Brasil. Senhores, eu não tenho ideia nenhuma da maneira por que possa nossa agricultura se... Da maneira por que a nossa agricultura se acha a este respeito, ou então não entendo ao nobre deputado. Os terrenos do interior são todos de fazendeiros proprietários. Os pequenos lavradores apenas têm terras concedidas pelos proprietários. Então, a visão que os senhores de terra do século XIX projetam é: só nós temos direito de propriedade. E, de certa forma, essa visão foi sacralizada por uma historiografia da década de 60, que é a teoria da dependência no Brasil, que tendia a sacralizar os discursos desses fazendeiros. E eles vão ler como se naquela realidade só houvessem grandes fazendeiros. Só que só eles têm direito de propriedade, o escravo não tem. A historiografia da década de 80, depois do Zeno Thompson, vai demonstrar que isso não procede, que tem outros sujeitos que têm direitos de propriedade díspares que vão entrar na justiça para reivindicar seus direitos. Certo? E aí, então, a gente está preparando para entrar naquilo que você falou, de que olha como existem várias apropriações do direito. Diferentes indivíduos, diferentes sujeitos, diferentes grupos, exercendo posições diferentes naquela realidade, nas realidades sociais, interpretam as leis a partir da sua experiência de vida. E isso faz com que eles, às vezes, ganhem na justiça, às vezes não. Porque aí diz o Thompson: se a lei servir só para o interesse dos grupos hegemônicos, só para fazer valer o interesse dos grupos hegemônicos, essa lei ela não consegue convencer o oprimido de que ela é justa, de que ela é neutra. Para ela conseguir cumprir essa missão, na teia de poder em que ela está inserida, é necessário que ela, em alguns momentos, dê espaço para os oprimidos vencerem. Isso faz com que o direito seja uma arena de conflito para além de também contribuir para o interesse dos grupos hegemônicos. Então, a elite consegue usar a lei para fazer valer seus interesses, para garantir a perpetuação de uma conservação fundiária, ou a construção ou dependendo da época, a construção de uma conservação fundiária, mas isso não significa que outros sujeitos não tenham direito à terra. Isso é importante, porque os discursos da teoria da dependência muitas vezes foram usados pela elite na justiça para deslegitimar os interesses da minoria. Né? De uma minoria que, na verdade, quantitativamente é a maioria. Né? Os pequenos poceiros, sitiantes e outros sujeitos que detêm pequenas parcelas, pequenos quinhões de propriedade. Né? Esses direitos não são sacralizados pela lei de terras, em alguns momentos. Isso não quer dizer que esses sujeitos não consigam usar essa lei para fazer valer os seus interesses, ou não tenham continuado a se manter na terra até os dias atuais. Então, a lei de terras, ela favorece uma conservação fundiária? Ora, a lei de terras, ela vem para sacralizar a propriedade comprada, em detrimento de outras formas de propriedade que existiam anteriormente, de outras formas de obter propriedade. Né? A Rosa Congost, uma historiadora do direito agrário catalã, ela diz que toda a criação da propriedade privada, ela envolve a sacralização dos direitos de um sujeito em detrimento de outros. Certo? O que isso significa? Significa que antes havia uma perspectiva de propriedade onde diferentes sujeitos tinham diferentes direitos sobre a propriedade. Mas então surge uma ideia de propriedade que começa a se tornar vitoriosa, que diz que um é proprietário e os outros não são proprietários. E por isso essa lei necessariamente reconhece o direito de um grupo em detrimento de outros. Na França, da Revolução Francesa, foi sacralizado o direito dos camponeses que conseguiram fazer valer seus direitos feudais. Na Inglaterra, foi a propriedade
do cercamento dos campos, dos grandes proprietários, daqueles que vão se tornar proprietários das terras cercadas. No Brasil, esse foi um processo inacabado no século XIX, aliás, começado no período pombalino, mas inacabado no século XIX, e algumas pessoas vão dizer até inacabadas hoje em dia, de criação da propriedade privada, onde a propriedade privada não vai ser criada por força da lei de terras, mas por múltiplos contratos de compra e venda, registros de propriedade são feitos posteriormente. A lei de terras é parte de um processo que começa antes dela e termina depois, muito depois, e pode-se dizer que em determinada medida ainda está em andamento no Brasil, né? Onde você vai sacralizando os direitos de grandes coronéis em detrimento de outros. Mas em alguns momentos, em algumas localidades, os pequenos poceiros conseguiram fazer valer seus interesses. Em alguns momentos, os quilombolas conseguiram fazer valer os seus direitos recorrendo à terra. Né? Sujeitos que estão na terra desde o século XIX, antes da lei de terras, que iam ser expulsos por grilagem, mas que então recuperam a sua história, se percebem como quilombolas, e dizem, olha, a Constituição de 1888 reconhece meu direito de estar na terra. Bom, então eu concordo que a lei de terras ela é parte de um processo de construção de uma concentração fundiária. Se você não encara ela como marco inicial ou como marco final, pode ser. Mas eu prefiro não construir uma visão teleológica que olhe para a lei de terras só pelo que existe hoje, mas sim pelo que ela de fato foi naquela experiência em que ela estava inserida. Então é complexa, uma resposta complexa que não dá para resolver em 10 segundos. Bom, a outra questão é que quando você falou sobre a lei para inglês ver, sobre leis que não são aplicadas na prática, isso é algo que no direito, na história do direito, a gente vem questionando também. Porque ainda que uma lei não seja aplicada, ela é utilizada nos conflitos sociais. Ela foi fruto de um conflito, ela é utilizada por sujeitos em processos, e isso nos permite ver uma aplicação social, leituras sociais daquela lei, para além de discutir se ela foi aplicada ou não. Isso é algo que na história do direito a gente vem evitando fazer, discutir se a lei é letra morta ou não. Por exemplo, no caso da lei de 1881, o Tamis Parron e a Beatriz Mamigonian, eles vêm demonstrando o quê? Olha, é fato que 42% dos africanos que foram introduzidos no Brasil do século XVI a 1850, isso é, foram introduzidos nos 19 anos, isso é quase metade dos escravos que entraram, foram introduzidos nos 19 anos da ilegalidade do tráfico. Então, é lógico que a lei não conseguiu cumprir um papel que determinados sujeitos na promulgação da lei queriam que ela cumprisse. Mas nem todos os sujeitos tinham essa intenção. Por isso, uma das questões que é clara é que a lei vai atribuir ao juiz de paz a obrigação de fiscalizar o tráfico negreiro. E os juízes de paz eram juízes eleitos na localidade por pessoas que tinham determinadas rendas. E que podia ser tirado do cargo, pressão política. Então, eram sujeitos geralmente provenientes da elite. Então, foram sujeitos que muitas vezes contornaram a lei para garantir o tráfico negreiro legal. Mas logo no início, logo no início da promulgação dessa lei, vão se conseguir alguns decretos em que a averiguação desse sujeito dos navios apreendidos por tráfico negreiro ilegal ia ser feito junto com o chefe de polícia e outras personagens que tinham maior conexão com os interesses interessados, com os interesses voltados para combater o tráfico negreiro. Ou seja, nos 4 primeiros anos de aplicação da lei, a lei de fato não foi uma lei para inglês ver, mas ela foi uma lei que estava sendo colocada em prática. Mas quando os conservadores chegam ao poder, eles vão garantir que essa lei não seja aplicada na sua integralidade, para garantir mão de obra para a cafeicultura fluminense. Então, a aplicação da lei ela é fruto sempre também de múltiplas conjunturas, de uma dinâmica muito mais complexa do que essa lei foi aplicada ou ela não foi aplicada. Então, não só para é plural, ela é fruto de um conflito, ela vem ela tem efeitos diferentes em determinadas épocas, em diferentes localidades. Aí, eu falo isso para poder trazer mais uma questão, então, para quem se interessar em trabalhar com direito. Que é, olha só como a gente tem que analisar a lei, a aplicação da lei no seu contexto histórico, regional, pensando quais autoridades estão
estão envolvidas na aplicação dessa lei, quais são as pressões às quais elas são submetidas. Então, tem milhares de fatores que são interessantes para entender a aplicação de uma lei. E eu paro um pouquinho, que falei igual um papagaio, para abrir para outras perguntas que apareceram aí no chat e tudo mais. Clara, você pode encaminhar agora para as pessoas que já ou fizeram no chat, ou então a gente abrir também. Alguém gostaria de tomar a palavra também nesse momento de fazer as suas observações? Ou então eu também passo para a Clara para ela verificar o que já temos no chat. Tem uma pergunta do Lucas Samuel aqui, professor. Eu vou estar lendo. Você quer falar, Lucas? Não sei se ele ainda está na chamada. Acho que não. O senhor quer que eu leia ela? Isso, pode ler, claro. Ok. Ele pergunta assim: professor, eu gostaria de saber se o senhor concorda com aquela tese, se a tese do senhor corrobora com a visão de Rousseau, de que a propriedade privada, na verdade, serve justamente como acordo entre a elite econômica com o Estado, de forma a excluir os não proprietários da briga pela terra. Bom, vamos lá tentar inserir o Rousseau na época dele um pouco, para a gente poder pensar isso, né? O Rousseau está inserido numa perspectiva liberal um pouco mais progressista, talvez, que o Locke e outros intelectuais, que estava pensando também a questão da propriedade. O Locke, quando pensa a ideia de propriedade dele, ele está articulado com a Gentry, que é o grupo que vai se tornar hegemônico a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra, e que vai passar a utilizar o Estado para fazer recercamento dos campos e, assim, fortalecer a perspectiva da propriedade privada na justiça, nas leis e na estrutura agrária daquela sociedade, certo? Então, para o Locke, a propriedade privada surge de um contrato social onde a sociedade teria sentado para pensar que aquela propriedade, para defender a propriedade privada, porque isso seria um direito individual dos cidadãos que não poderiam mais ser expoliados da propriedade. Ele também vai propor que a propriedade se torna individual quando o sujeito produz nela. O que é muito mais próximo, talvez, da perspectiva de terra do MST hoje, mesmo que naquela época ele estivesse próximo da Gentry, da elite econômica inglesa, do que de uma perspectiva de uma elite hoje que pensa a propriedade de forma: eu não tenho que produzir, eu tenho papel, a terra é minha, eu faço o que eu quiser dela. Bom, mas essa perspectiva naquela época, como é que ela estava pensada? Se o sujeito melhorou a produção daquela terra, se ele produziu naquela terra, ele tem direito à propriedade privada. Se alguém trabalhou em nome dele, ele também tem direito de propriedade da terra. Que é uma lógica que visa dizer o seguinte: ora, os costumes feudais podem ser descaracterizados, porque a partir do momento que o servo trabalhou para o senhor feudal, ele trabalhando para o senhor feudal, então o senhor feudal que tem direito, ou determinados sujeitos que têm direito, porque eles estão melhorando e aprimorando o uso daquela terra. Bom, o Rousseau ele já está escrevendo de uma outra perspectiva, mais ligada aos jacobinos na França, né? já mais progressista, que vai dizer que toda propriedade privada ela envolve um roubo. Embora seja fruto desse contrato social que está sendo criada, ela tem muito mais a ver com uma expoliação do direito de outras pessoas. Então, em determinado medida, eu concordo com o Rousseau, mas eu não concordo com a ideia de contrato social. Para mim, toda lei e toda transformação ela é fruto de conflitos. O processo de construção da propriedade privada, ela é sim um processo de expoliação dos direitos de outros, é um processo de roubo, né? De reconhecimento, pelo menos, de direitos de outras pessoas. Porém, porque ela passa dessa perspectiva de que, olha, você tem vários sujeitos tendo direitos diferentes sobre a terra, para uma perspectiva monista onde um sujeito é dono, um sujeito é proprietário, e os outros têm que se abster do contato com aquela propriedade. Aquele sujeito, a propriedade vai se tornando individual, só um indivíduo tem direito, e absoluta, aquele indivíduo tem todos os direitos. Né? É lógico que hoje em dia, a gente até no campo do próprio direito, a gente constrói a ideia de direitos absolutos. A gente sabe que a Constituição de 1988 vem nesse sentido, as interpretações dos juízes
mesmo antes, alguns já viam nesse sentido, de falar assim, olha, a terra tem que ter uma função social. O que significa isso? Olha, eu tenho propriedade privada sobre revólver. Isso não quer dizer que eu possa sair atirando em todo mundo. O meu direito de propriedade tem limite. Eu tenho direito, eu comprei uma fazenda. Isso não quer dizer que eu possa plantar agrotóxicos na fronteira das minhas terras que envenena a terra do meu vizinho tem que comprar semente para sobreviver, não mais usar a semente crioula. Eu sou da Marinha e me julgo proprietário de uma determinada parte da Ilha da Marambaia. Eu faço teste de tiro na terra que eu julgo minha. Esses tiros atravessam para a área dos quilombolas. E eu digo que a terra é minha, eu faço da minha terra o que eu quiser. Não. Essa é uma ideia senhorial, uma ideia que absolutiza a ideia de propriedade, até mais do que o Locke propôs, para poder garantir privilégios e violências. Né? Bom, mas essa perspectiva, então, ela é vencida de que a terra pode ser fruto de uma propriedade absoluta. Toda propriedade tem limites, porque a terra ela não é só uma coisa, ela é uma relação, assim como o dinheiro. Como assim é uma relação? Vou explicar o dinheiro e depois vou para a terra porque fica mais fácil. Se o Lucas tem muito dinheiro e o resto das pessoas que estão aqui envolvidas nessa palestra não tem nenhum, a gente vai depender de vender nossa força de trabalho para o Lucas. Mesmo que a gente não queira trabalhar para ele, o Lucas vai encomendar uma pizza. Aliás, ele vai encomendar 100 pizzas para comer uma, porque ele pode desperdiçar. Isso quer dizer que um de nós é pizzaiolo, vai produzir 100 pizzas. Outro vai produzir o queijo para 100 pizzas. O outro tomate para 100 pizzas. Isso quer dizer que o dinheiro, ele é uma forma de poder, ele é uma relação. Ele não é meramente uma coisa. Ele coloca sujeitos para trabalhar para outros. Isso quer dizer que, então, se o Lucas tem muito dinheiro, ele não só detém muitas coisas, ele detém muito poder sobre pessoas. Então tem uma desigualdade que é para além do ter dinheiro ou não ter dinheiro. Com a terra, a mesma coisa. Numa sociedade rural, se um detém muita terra e os outros não detêm nada, esses sujeitos dependem de vender sua força de trabalho para poder trabalhar naquela terra, muitas vezes a contragosto deles próprios. Muitas vezes sendo submetidos a violências. Muitas vezes tendo seus direitos de terras expropriados e sendo transformados em escravos por dívida e outras formas de escravidão que ainda existem hoje no Brasil. Né? Porque, aí voltando ao que o José São Barros falou, que no Brasil não houve uma reforma agrária. Né? O capitalismo no Brasil é fruto de uma transição negociada entre o antigo grupo dominante e o atual grupo dominante, entre os empresários e os ruralistas, onde você preserva as desigualdades do campo, e isso é interessante, inclusive, para os donos de indústrias, porque esses donos de indústria vão poder pagar menos para a sua mão de obra, porque essa mão de obra vai poder garantir a sua sobrevivência com menos, já que os produtos que vêm da área rural, a cesta básica vai ser mais barata, e parte do que, então, deixa de ser dado a esse trabalhador urbano para ele transmitir ao trabalhador rural, que produz a sobrevivência dele, envolve uma outra expoliação, que é uma expoliação dupla, do homem do campo e do homem urbano, para que as indústrias floresçam. Né? Então, a história do Brasil, ela vai muito nesse sentido, no século XX. Né, de preservar as desigualdades no campo para garantir a expansão de um capitalismo ainda mais explorador do que outras localidades. Isso garante, então, a continuidade também de uma escravidão do campo. E essa escravidão do campo, essa exploração do campo, ela é assegurada por uma leitura de propriedade que reveste, e que é hegemônica, que reveste os ruralistas, que não são pops, não são nada disso, de direitos de propriedade concentrados em suas mãos. Ou seja, eu penso a propriedade só como como fruto de um contrato social? Não, como fruto de conflitos, que resultam em várias conjunturas, entre elas as que a gente vive hoje. Mas ainda assim, eu concordo com você que existe um processo de expoliação na criação da propriedade privada, que é o que já estava no Rousseau, que depois o Marx vai pegar, e outros autores vão desdobrar isso. E eu abro para mais perguntas. Professor, tem mais uma pergunta do Ronald. Pode perguntar? Ele pergunta assim, professor, como o senhor enxerga os movimentos sociais cujos interesses são a terra?
eu tendo a valorizar eles. Mas a gente sempre tem que pensar que movimentos sociais é um termo amplo. Né? Existem movimentos sociais conservadores e movimentos sociais progressistas. Existem movimentos sociais de elite e movimentos sociais das pessoas que estão brigando pelo seu direito à terra, brigando para se manter na terra e não ser expulso pelo coronel, que está brigando para voltar a ter um acesso à terra que foi bloqueado por coronéis através de métodos extralegais ou legais, através da violência física ou através de uma violência jurídica, através da criação de leis que excluíam esses sujeitos em alguma medida, ou de outras ferramentas, que são múltiplos. Então, mas a gente tem que sempre pluralizar, né? Existem diferentes movimentos na história. E eu gosto que você usou o termo no plural. Muitas vezes as pessoas restringem movimentos sociais do campo a um grupo ou outro, mas eu tendo a valorizar, né? A gente pode voltar retrospectivamente e ver vários movimentos de camponeses ou de homens do campo, até melhor esse termo, ao longo da história. A gente pode pegar Canudos, a gente pode pegar Contestado, Trombas e Formoso, a gente pode pegar na história do Brasil zilhões de movimentos sociais rurais, e até movimentos conservadores. Né? Você pega o Oliveira Viana, no século XIX, intelectuais que se aproximavam deles, eles vão defender uma reforma agrária onde o Estado se torne totalmente proprietário da terra e ele conceda a terra aos fazendeiros, que por sua vez concede a terra aos pequenos agricultores, para que assim eles supunham que se tiraria o poder das grandes autoridades locais e garantiria um Estado forte, bem ao gosto do que ele queria, que era um Estado organicista, ou, para a gente usar um termo mais palatável, fascista. Mas a gente sempre tem que estar analisando que movimento social é esse, no contexto qual o contexto que ele está inserido, quais perspectivas ele está defendendo. Mas se você se refere pelo MST, eu acho que é um movimento bastante progressista, principalmente até os governos do PT, que aí tem uma transição, uma transformação, mas que ainda tem uma pegada muito progressista da sociedade, mas embora esteja fazendo isso de uma outra forma, e que também é um para-raio de movimentos, né? Reúne vários movimentos na sua alçada. As pessoas tendem a falar ou MST, ou Movimento Social Rural do Campo, ou isso, mas eles são plurais. Então, não dá para falar assim, o que eu acho dos movimentos sociais do campo. Tem que saber qual movimento social do campo você quer saber. Que aí posso trabalhar sobre isso. E aí passa a palavra para a Clara, para o professor Assunção e para as outras perguntas também. Alguém quer tomar a palavra? Podem falar também, tá, gente? Ou temos ainda mais alguma pergunta? Acabaram as perguntas. Se alguém quiser ligar o microfone para fazer mais perguntas, ou então colocar aqui no chat. Boa tarde, quero fazer outra pergunta. Primeiramente, quero parabenizar o professor, né, pela excelente palestra agora. E eu queria perguntar ao professor como ele enxerga o cenário político atual, né, com a questão da sua pesquisa. Porque em 2019 a gente viu algumas coisas lá no Amazonas, né, que abriu possibilidades, né, de invasão. Eu queria ver como é que o senhor enxerga o cenário político atual, né, com a sua pesquisa. Excelente pergunta. Vamos lá. Vou tentar tratar o cenário atual, voltando um pouco no tempo também. A gente já está aquela pergunta maldita de e o PT. Se a gente volta, a gente compara os 16 anos do governo da Dilma e do Lula com o do Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ver que o Lula e a Dilma fizeram menos reforma agrária que o FHC. Isso não é uma defesa do governo do FHC, porque ele está muito aquém do que deveria ser feito. Eles lidaram com o MST, com barganhas políticas, por outros caminhos, bastante interessantes, mas não foi fazendo reforma agrária. Você pega um estudo da Roberta Lehrer sobre a questão do meio ambiente no governo do PT, e a questão agrária também é bastante complicada. Ela tem um estudo só sobre como o Estado permitiu a entrada de empresas internacionais capitalistas, países capitalistas, aqui, grilando propriedade, visivelmente grilando propriedade de áreas florestais, para permitir a lucratividade desses grupos. Bom,
em 2019, de fato, o problema piora. O que já estava ruim, né? Mariana não surgiu no governo do Bolsonaro, embora tenha se agravado. Brumadinho também não, né? A concentração fundiária, que já estava ruim no governo do PT, piora no governo dele. Primeiro, quando o Temer entra, uma das primeiras medidas é legalizar grilagens na Amazônia. Algo que também, se a gente parar para ver, não é tão novo. Porque, por exemplo, eu pego fontes da Diretoria da Agricultura lá no século XIX, em que eu pego fontes, na verdade, de várias províncias. E na maior parte das províncias, com algumas exceções, dentre elas o Amazonas, os sujeitos pediam terra da seguinte forma: olha, eu sou proprietário das terras fronteiriças à terra tal. Eu queria comprar do Estado essa terra vizinha da minha. A Lei de Terras e o Alvará de 1873, eles diziam que essas pessoas deveriam ser priorizadas na compra de terras públicas. E esse era um argumento que geralmente o governo valorizava. Mas se você pega na Amazônia, por exemplo, os sujeitos falavam assim: eu já ocupo a terra. Eu quero comprar essa terra que eu já ocupo. E nunca era uma pequena terra, era sempre maior do que a lei permitia, e o governo vendeu essa terra para a maioria deles. Ou seja, já lá no século XIX, o governo favorecia grandes proprietários, grandes agentes econômicos, que já ocupavam a Amazônia de forma ilegalmente. Então a gente não está falando de um problema novo, mas a gente está falando de um problema que se agrava. Por quê? No governo do PT, ainda que ele não tenha feito reforma agrária, houve um fortalecimento da Polícia Federal, do Ministério Público e de órgãos responsáveis por um combate à grilagem, por um combate à falsificação de terra, por um combate à produção de madeira ilegal. E aí, se você vê já na eleição, quando o Temer chega, ele já está tentando legitimar esses grupos, reconhecer terras ocupadas ilegalmente na Amazônia, muito parecido com o que era feito no século XIX, mas numa escala ainda maior, ainda mais absurda, porque ainda mais contra a lei. Certo? Quando o Bolsonaro chega, esse problema ainda se agrava mais. Porque, primeiro, ele está usando a Polícia Federal como um instrumento político, de perseguição política, enfraquecendo qualquer investigação que resulte em combate à extração de madeira ilegal, grilagem, destruição ambiental irregular, perseguição às ilegalidades cometidas por parentes ou amigos políticos. Não é isso? Então, isso se agrava ainda mais. É só a gente olhar para o nosso ministro da Agricultura hoje e saber dos escândalos que estão relacionados à figura dele. Né? E o tempo todo ele já entra no poder falando isso. Olha, tem agentes econômicos que têm que ser valorizados, os índios ocupam terra brasileira ilegalmente. O indígena é visto como não brasileiro. O cara não pode ter duas identidades. Eu sou indígena e brasileiro. Ele, por uma via autoritária, é negado a ele qualquer outra autoridade. Bem ao gosto de um nacionalismo que é também do século XIX, lá projetado pelo IHGB. Né? Mas, bom, aí, quando ele fala dos quilombolas, também é de forma agressiva, também tentando deslegitimar os interesses daqueles grupos. Mas quando ele fala dos ruralistas, eles são grandes produtores de emprego, eles são grandes agentes econômicos. Bom, se você olha, se você digita agora no Google Imagens e bota agrobusiness, você vê a foto de um trator numa terra imensa com um sujeito trabalhando. Se isso é gerar emprego, se isso gera mais emprego que a mão de obra familiar dos pequenos poceiros, eu acho que a gente tem uma perspectiva bastante problemática. Se é esse cara que gera emprego, ele tem um empregado num trator imenso, fazendo todo o trabalho, que milhares de sujeitos poderiam fazer, existe uma inversão, uma lógica ideológica no sentido marxiano, que visa encobrir o que é a realidade naquela realidade. Né? Se você olha para o agrobusiness como produtor de renda, de distribuição de renda, como algo que é bom para todas as sociedades, uma perspectiva neoliberal, onde o rico enriquece, se desanda para todas as pessoas, a gente tem um problema, porque o agrobusiness nunca teve tão rico, né? A exportação de trigo, principalmente de soja, para a China nunca foi tão forte. As pessoas que fazem isso nunca ganharam tanto dinheiro vendendo em dólar e transformando o dólar em real, e não por acaso o dólar está tão valorizado. Certo? Eles nunca foram tão grandes e a miséria nunca aumentou em passos tão largos.
né? A gente voltou ao que foi construído em 16 anos de redução da pobreza, não de erradicação da pobreza, mas de redução da pobreza, a gente voltou atrás esses 16 anos em 4. Né? É quase o lema de Juscelino Kubitschek ao contrário. Ao invés de 50 anos de progresso em 5, é 16 anos de regresso em 4. E aí é um problema. Né? E são esses sujeitos que majoritariamente votam no Bolsonaro, garantem a eleição do Bolsonaro. Você vê a política eleitoral, o mapa eleitoral, você vê que no Centro-Oeste a votação nele foi maciça, que é principalmente o lugar principalmente onde esses coronéis do agrobusiness estão ligados à produção da soja para a China, algo que não era tão diferente em algumas medidas anteriormente, porque a gente estava com produtor de commodities para fora também. Então, nesse momento histórico, nunca houve tanta grilagem, tanta destruição de áreas reservadas no meio ambiente, tanta invasão de terras indígenas. Então, nessa perspectiva, eu consigo fazer algumas ligações, embora não sejam diretas do que aconteceu e o que acontece. Né? O que acontece na história do Brasil é uma construção de um capitalismo extremamente desigual, onde a pobreza na área urbana convive com uma pobreza ainda maior na área rural, uma expropriação do urbano sobre o rural. E isso, como a Fernanda botou, o cinturão do agronegócio do Centro-Oeste, leva a piores ainda maiores. E é o cinturão do agronegócio no Centro-Oeste, o grupo de grileiros e ruralistas do Amazonas, né? Num período de crise, onde eles querem manter a lucratividade deles, eles têm conseguido aumentar, eles quiseram utilizar ainda mais as ilegalidades que já eram cometidas historicamente no Brasil, em novos moldes. E eles arrumaram alguém para ser eleito que garantisse que eles fizessem isso. Alguém que já não era feito a uma lógica da importância do meio ambiente, da importância dos direitos das minorias, da importância dos outros direitos de propriedade, que não é das pessoas que têm capacidade de comprar terra, e por aí vai. A gente podia ficar anos falando sobre isso também, mas aí é um outro papo. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta ou algum comentário mesmo, né? Pode tomar a palavra nesse momento também. Ou alguma divergência, né, professor? Quer trazer outra perspectiva para a gente negociar sentido? Também pode ser, não tem problema. Sem dúvida. Por enquanto não temos nenhuma fala a mais, né? Mas a gente está se aproximando aqui já da nossa segunda hora, né? Que geralmente é o nosso horizonte aqui, que a gente vai demarcando já de que transcorreu um bom debate, né? Bom, eu, de minha parte, achei muito bom esse debate, né? Ele tanto permitiu que a gente fizesse algumas reflexões sobre metodologia da história, que é uma área que me interessa particularmente, né? Porque eu trabalho com os diferentes tipos de fontes históricas e cada diferente tipo de fonte histórica evoca determinados cuidados metodológicos. E, num certo momento, a gente viu também aqui na palestra, podemos abrir para o debate essa questão. O que é trabalhar com uma lei? Né? Que implicações esse tipo de fonte histórica ou de objeto histórico? Porque é aquilo que nós vimos aqui. Você pode estudar a própria lei, o próprio sistema jurídico como objeto da história, nesse caso a lei sendo tratada como a sua temática de estudo, ou você pode, através da lei, perceber a política, a economia, as relações sociais, a materialidade, os diferentes grupos sociais e, dependendo do tipo de lei, as relações de gênero, ou seja, inúmeros aspectos que não são propriamente a lei, mas que você, estudando a lei como fonte histórica, você chega até eles, né? Nesse sentido, teve essa primeira discussão que eu achei muito interessante, e embora a gente aplicou a um caso específico, ela pode ser estendida ao trabalho com leis e com sistemas jurídicos de uma maneira mais geral.
E também foi importante a gente as observações de que quando você lida com o sistema jurídico também não é apenas a lei, também tem outras coisas em volta que devem ser consideradas. Esse aspecto eu achei muito interessante do debate. E o segundo aspecto foi que nós pudemos discutir o problema específico, histórico específico, da lei de terras, da propriedade no Segundo Reinado, e também os seus desdobramentos hoje, né? Quer dizer, o quanto o Brasil de hoje ele também decorre de coisas que aconteceram há 2 séculos, por um lado, né? Mas, ao mesmo tempo, teve esse debate interessante de que a história está se fazendo ainda, por outro lado, né? A todo instante ela está se fazendo. Então, eu achei particularmente rico o debate de hoje. Se não houver mais nenhuma observação, mas eu já vi que já tem uma nova observação do Ronald. Ronald, você quer fazer a sua observação falando ou prefere que a gente leia? Pode ler, professor. Ah, tá. Então, Pedro, o Ronald pergunta se tem alguma rede social que promove reflexões acerca da sua pesquisa, na qual podemos ficar acompanhando. Tem algum outro acesso que as pessoas possam ter ao seu trabalho? A gente já falou, e eu vou até pedir para o Pedro dar mais uma observação sobre o livro, né, que concentra as pesquisas, mas, ao mesmo tempo, o Ronald perguntou sobre redes sociais, né, onde que a gente pode seguir acompanhando aí esse trabalho. Bom, aí, primeiro, então, eu vou começar com o que o professor falou. Tem o meu livro, né, que foi fruto da minha tese, que está à venda, dá para comprar pela Amazon. Dá para ler minha tese também online, né, pegando ela no site da UF. Bom, fora isso, dá para você baixar os meus artigos no academia.edu, que é uma ferramenta bastante interessante para, inclusive, ver a pesquisa de outros professores, de outros estudiosos. Então, eu tento colocar todos os meus artigos lá para ser o mais público possível, aquilo que eu produzo, até porque quando eu produzo, estou produzindo com verba pública, então seria injusto também eu sacralizar isso como minha propriedade privada. Eu produzo pegando um saber que é coletivo, que é discutido em grupos de pesquisa. Então, o que eu faço depois é tornar isso o mais público possível, colocando lá. Também é possível acessar não só a minha pesquisa, mas de outras pessoas. A minha ainda não está muito lá, mas uma hora pode entrar, então já fica de olho. No canal do Departamento de História, que é Humanidade na Pista, mas também tem o canal do INCT Proprietas. Eu vou digitar aqui. Que é um grupo de pesquisa. Eles têm um canal no YouTube, que é um grupo de pesquisa do qual eu participo, e ele promove algumas entrevistas com pessoas que produzem sobre a questão da propriedade, que estudam diversas questões. Aí lá tem um vídeo meu falando sobre outra questão do meu estudo, que é a ligação entre o Machado de Assis e a questão da propriedade no século XIX. É uma das visões da propriedade, sobre a propriedade que eu estudei. Então, são essas principais ferramentas. Mas, eu também, se me seguir no Facebook, eu viro e mexo quando eu publico lá, eu jogo as minhas publicações através da academia.edu lá, então dá para estar olhando lá também. Mas eu peço principalmente para ficar ligado nesses 2 canais, um do INCT Proprietas e o outro do Humanidade na Pista. Porque se no Humanidade da Pista está produzindo vários conteúdos, e uma hora dessa o nosso interesse é produzir aquilo que os professores que são da Rural, passaram pela Rural, estão produzindo. Perfeito. Clara, eu nesse momento eu vou passar a palavra para você ainda falar se tem as questões práticas, né? Tem lista que a pessoa precisa apresentar, se tem algum recado para dar para as pessoas, e depois que você falar, a gente vai passar para o Pedro para suas palavras finais, e eu já agradeço aqui nesse momento a presença de todos, e também lembro que esse evento também é promoção do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, e todos os que estiverem interessados em participar do laboratório, eu vou deixar aqui o meu e-mail, podem mandar um e-mail para mim, ou até para o próprio e-mail do LAPET, né? Mas deixa eu anotar só o meu aqui, mas
eu vou pedir para a Clara também escrever o e-mail do LAPET. Quem quiser se inscrever oficialmente no laboratório, se nos mandar, aí tem que dizer o seu nome completo, o seu CPF e o link do currículo Lattes. E nós vamos inscrever oficialmente lá no próprio diretório de grupos de pesquisa do CNPq, que é um diretório que reúne todos os grupos de pesquisa do país, todos os laboratórios, e o nosso está lá nessa plataforma, e você vai fazer parte oficialmente do nosso laboratório. Futuramente, inclusive, podem participar aqui das nossas séries, além da série Teses em Debate, na qual esse evento de hoje se inclui, a gente tem uma série que chama de Cinema e História, onde a gente estuda não apenas o cinema, que acabou dando origem à série, mas hoje a gente estuda mídias de maneira geral, televisão, literatura, música, ou seja, outras mídias, né? Não apenas necessariamente o cinema, embora o cinema seja muito forte nessa série. E temos também alguns cursos aí de teoria e metodologia que a gente está promovendo. Então, eu deixo aqui o recado sobre o nosso laboratório, o LAPET, e nesse momento também passo... o Ronald até pergunta, claro, Ronald, podem ser graduandos, podem ser pós-graduandos, podem ser professores, podem ser pesquisadores, podem até ser pessoas de fora da universidade que queiram se aproximar do que a gente produz no ambiente acadêmico. Então, pode enviar o e-mail com os seus dados para nós, que a gente vai incluí-lo aqui no nosso laboratório. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Clara, para ela dar os recados práticos, e depois a gente passa para o Pedro. Ok, só avisando para que vocês não esqueçam de assinar a lista, porque é ela que garante o certificado de vocês. Eu coloquei no chat novamente, então, por favor, não esqueçam de assinar a lista. E daqui a uma semana, mais ou menos, vocês estão recebendo o certificado. Então, é isso mesmo, professor. E agradecer a presença de todos. O nosso ciclo, ele acontece de 15 em 15 dias. Então, semana que vem não teremos, mas na outra, sim. Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui no chat, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no laboratório, não só do ciclo do Teses em Debate, mas também do nosso curso, que já está no final, né, não tem mais como se inscrever, o ciclo Cinema e História, e o Monografias em Debate também, que é a nova série que nós lançamos aí. Então, vou colocar aqui no chat para que vocês estejam acompanhando. É só isso mesmo, para vocês não esquecerem de assinar a lista, tá ok? Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Pedro, eu passo a palavra para você, só para você falar as suas palavras finais. Desde já eu já te agradeço a presença e continuamos juntos aí nessas atividades. Continuamos, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela organização que você e a Clara e o Israel tiveram, assim quanto ser trabalhoso. Então, obrigado pela sua oportunidade de eu estar aqui, interagindo com essa galerinha, que eu também vou agradecer para eles pelas perguntas que eles fizeram, pelos comentários. É isso. Obrigado por esse espaço, gente. Então, nesse momento, me despeço de todos vocês. Obrigado, gente. A gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, gente.